Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre alergia alimentar, um problema crescente de saúde pública em todo o mundo e que afeta crianças e adultos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, globalmente as alergias alimentares afetam mais de 250 milhões de pessoas. Embora cerca de 170 alimentos tenham sido identificados como desencadeantes de alergia alimentar, 8 grupos de alergênicos representam 90% das alergias alimentares. São eles o ovo, o leite, amendoim, nozes, trigo, castanha, gergelim e frutos do mar. A nossa equipa de reportagem conversou com Helga Bilal. É uma jovem que foi diagnosticada com doença celíaca. A doença é caracterizada pela reação exagerada do sistema imunológico quando a Helga consome alimentos com glúten, uma proteína que pode ser encontrada no trigo. Acompanhe esta conversa da reportagem a seguir. Olá Helga, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Gostaríamos de saber, em primeiro lugar, quando e como é que descobriu que é alérgica e é alérgica a que tipo de alimentos? Olá Mércia, olá a todos aí em casa. Bem, eu sempre fui uma criança doente, com anemia, tinha vários probleminhas, as quais quando eu fosse ao hospital os médicos não sabiam dizer exatamente o que é que eu tinha ou não conseguiam ter o melhor diagnóstico. Então, com a medida que eu fui crescendo, os problemas foram agravando-se, principalmente a anemia e dores no estômago. Sempre que eu fosse ao hospital, os médicos diziam que eu tinha anemia grave, ou diziam que eu tinha gastrite, e foi assim. Só que depois, quando eu já tinha os meus 21 anos, o problema agravou-se, porque eu apanhei uma gripe e tive de tomar o antigripe, e a partir do momento que tomei o antigripe, eu caí de cama. Começaram os sintomas mais graves, que eu já não conseguia falar exatamente, não andava e tive hemorragias durante 2 semanas. E fomos ao hospital, a minha família levou-me ao hospital, fomos ao hospital e chegando lá também não encontraram, fizeram vários exames, não conseguiram diagnosticar, disseram que estava tudo bem e nem eles entendiam como é que nos exames aparecia que está tudo bem, mas que eu estava a passar mal. Então acabei indo para a África do Sul e foi lá onde fizeram o diagnóstico e descobriram que eu tinha doença celíaca. E para explicar em casa, e a Mércia deve estar a perguntar o que é a doença celíaca. Doença celíaca é uma doença autoimune que atinge o intestino delgado, que quando nós ingerimos o glúten e a lactose, chega a danificar o revestimento do intestino delgado. Então, em outras palavras, é uma doença que a pessoa é intolerante ao glúten e à lactose, não pode comer nada que entre essas duas proteínas, que é o glúten e a lactose. Então foi assim, o médico até fez um teste com algumas bolachas, que era para ver exatamente o que eu tinha, e chegou à conclusão que sim, tenho alergia ao glúten e à lactose. Eu sei muito bem que a Helga fez um reajuste ou uma adaptação muito boa na sua alimentação depois do diagnóstico e hoje vai apresentar-nos algumas das delícias que a Helga faz como substituição daquele que é o alergênico, daquele que é o alimento que causa o alergênico. Pode nos explicar mais ou menos o que é que temos aqui hoje e como é que preparou? Claro, aqui temos um bolo de laranja sem glúten e sem lactose. Eu sempre deixo claro que tudo que eu faço é sem glúten, sem lactose, porque eu estive a explicar que doença celíaca, nesse meu caso, eu tenho 5 intolerâncias: glúten, lactose, centeio, cevada e aveia. Então tudo que eu faço, tudo que eu como não pode incluir este grupo de alimentos, estes alimentos. Exato, então aqui temos o bolo de laranja sem glúten e sem lactose, aqui temos os famosos gulabos também, fiz o reajuste, são gulabos sem glúten e sem lactose, ali temos os orelhudos também sem glúten e sem lactose, e ali temos o pão que foi feito à base da farinha de mandioca, também sem glúten e sem lactose. Muito bem, e quando e como é que começou a fazer esta readaptação?
como é que iniciou? Porque nós sabemos que inicialmente, quando nós estamos habituados a comer um certo tipo de alimentos, depois para fazer uma grande mudança na nossa alimentação, às vezes é um bocadinho difícil. Então pode nos contar, partilhar conosco o segredo, como é que foi para si, para o seu paladar, fazer esse reajuste? Bem, numa fase inicial foi muito complicado porque eu descobri esta doença. Eu fui diagnosticada com esta doença em 2017. Então foi difícil ouvir o médico a dizer que eu tinha que cortar tudo. E praticamente tudo que entra glúten e lactose é muito bom. Por exemplo, o sorvete, já não podia tomar mais, o sorvete, bolo, biscoito, tudo de bom. Então foi muito difícil para mim porque eu já me via uma jovem diferente das outras jovens. Tipo, agora o que é que eu vou fazer? Agora o que eu vou comer? Mas não me deixei levar por isso, né? E eu parei, eu pensei, eu disse, bom, se calhar eu posso inventar tudo aquilo que eu gosto, mas que eu não posso comer. Então comecei pelo bolo. Levei muito tempo, praticamente um ano, a tentar inventar, a tentar descobrir uma forma de fazer um bolo sem glúten e sem lactose, que eu possa comer e me sentir uma jovem normal como as outras pessoas. Então foi assim, comecei a pesquisar, comecei a estudar mais em relação à dieta sem glúten e sem lactose. Foram várias experiências, levou muito tempo, mas graças a Deus hoje já consigo pegar naqueles alimentos que já existem e transformar em alimentos sem glúten e sem lactose, como é o caso dos alimentos que temos aqui na mesa. Então não foi fácil, levou um tempo, mas agora já consigo fazer. Em termos de sinais e sintomas, o que a Helga, quais são os sinais que a Helga apresentava ou apresentasse quando comia este tipo de alimentos? Por exemplo, a Helga, conversávamos antes, explicou-me também que tem uma certa restrição no consumo de mariscos, por exemplo. Quando come ou quando comia antes de ter o diagnóstico, o que é que sentia? Bom, eu notava que quando comia alguns alimentos, apanhava diarreia, vômitos, muita fraqueza e praticamente eu tinha uma fraqueza crônica, não é? Mas a reação imediata era sempre vômito, dores fortes no estômago e diarreia. Então isso é que chamou a atenção. Então, Helga, para além do glúten, a Helga falou que tem alergia a outros alimentos. Temos também o leite, temos os mariscos, é uma série de alimentos que fazem parte da dieta dos moçambicanos e que estão sempre presentes nas nossas mesas. Entretanto, a Helga tem que fazer a substituição. Como é que isto acontece? Como é que faz, por exemplo, quando vai a um evento, um casamento, um sítio onde as pessoas não sabem que a Helga é alérgica e tem lá estes alimentos à disposição? Qual é o truque? Qual é a magia? Bom, não há truque nem há magia, mas todo aquele que sabe que é intolerante ao glúten, à lactose ou mesmo doente celíaco sabe que deve andar sempre com uma marmita. Tem que andar sempre com uma marmita, porque por mais que tu vejas, digamos, um arroz ou um caril, ali entraram temperos que têm glúten, entende? Então há uma necessidade de andarmos com marmitas e assim nós podemos comer com segurança. É o meu caso, eu ando sempre com marmita e como com segurança, porque nunca se sabe o que a pessoa colocou lá no caril e não sei quantos. Então eu vivo disso, vivo de marmitas. E em casa, como é que faz quando, por exemplo, a mãe prepara uma panela de mariscos? Bom, em casa já é mais fácil porque eu tenho os meus utensílios, não é? Eu uso a minha própria panela, a minha própria colher, então nós separamos os utensílios. Exato. E não só em casa evitam muito fazer uma comida a qual eu não posso comer, mas quando eu cozinho algo que eu não posso comer, eu tenho a opção de cozinhar na minha panela. Eu tenho utensílios separados. Nós temos utensílios separados porque também o celíaco ou intolerante ao glúten tem o problema da contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? Tu podes cozinhar numa panela, vais lavar e de seguida eu cozinho algo sem glúten, eu vou apanhar contaminação. Ou alguém com glúten pode estar a usar um prato, só limpa assim, ou passa um guardanapo, eu vou comer ali, também passo mal. É uma contaminação cruzada. Nós temos grande problema de contaminação cruzada, então há que ter muito cuidado e muita atenção com os utensílios e onde e como nós comemos.
Já que está a falar em contaminação, a Helga já chegou a ingerir por acidente ou não tendo conhecimento que aquele alimento contém glúten? Já teve alguma complicação? Já por várias vezes. Por várias vezes já tive isso e não foi nada bom. É mesmo por isso que eu comecei a andar com marmitas. Sim, já. E os sintomas foram aqueles que eu falei há pouco tempo: dores no estômago, diarreia, fraqueza e vômito. Então comecei a ter mais atenção onde e como eu como. Por exemplo, se eu vou ao supermercado, eu tenho que prestar atenção ao rótulo, aos ingredientes, aos alérgenos, para saber se aquilo eu posso ou não posso comer. Muito bem. Qualquer alimento que for comprar no supermercado, seja enlatado, tem que sempre prestar atenção no rótulo. Sim, o rótulo. O rótulo, os ingredientes e os alérgenos. Muito bem. E só assim para ficar longe de complicações causadas por estes alimentos que desencadeiam a alergia. Bom, Helga, gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algum conselho, uma recomendação, passasse a sua experiência para aqueles telespectadores que acompanham esta conversa neste momento e que estão a passar pela mesma situação que a Helga, são alérgicos a algum tipo de alimento, como gerir, como ter uma vida mais saudável, social e como ser feliz. Bem, como eu digo, a doença celíaca não é o fim do mundo, mas sim um estilo de vida. Tu ganhas um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, de ver as coisas, de alimentar, e é uma forma mais saudável de tu viveres. Por exemplo, eu já não sei o que é ir ao hospital desde que eu fui diagnosticada com a doença celíaca, comecei a fazer as dietas, tenho tido uma alimentação super saudável e nunca mais fui ao hospital. Já faz 4 anos, não sei o que é ir ao hospital e estou aqui. Helga, agora sim, finalmente vamos dar uma pausa nesta conversa, pois vamos provar todas estas delícias. Pode ser? Pode ser, sim. Vamos a isso. Obrigada. Normalmente, as reações alérgicas aparecem ainda na infância e é importante saber lidar com estas reações ainda cedo e evitar complicações. Portanto, vamos aumentar os nossos conhecimentos a seguir com orientações da médica gastroenterologista. As alergias alimentares é um grupo de patologia ou é um grupo de distúrbio que, quando falamos de gastroenterologia, quando falamos do trato digestivo, falamos basicamente de intolerância. O que é que isto significa? Significa que algumas pessoas, alguns indivíduos têm uma certa intolerância a determinado grupo de alimentos ou a determinado alimento. E por conta desta intolerância, o paciente pode vir a desenvolver alguns sintomas. Então, neste caso, nós descrevemos como sendo um paciente que tem uma intolerância ao alimento X ou ao alimento Y. Nós temos vários tipos de alimentos que podem causar intolerância. Em termos de frequência, nós temos uma alta prevalência, uma alta incidência de alergias relacionadas ao consumo dos leites e os derivados, que são praticamente são os indivíduos que têm uma certa intolerância à lactose. E dentro deste grupo de alimentos nós temos o leite como sendo o principal alimento e os seus derivados. Estamos a falar de queijo, iogurte, por aí em diante. Portanto, este é com maior frequência é a intolerância mais falada e que muitas das vezes os pacientes nem sequer vão à consulta médica. Eles simplesmente sentem-se que quando ingerem leite e os seus derivados, sentem-se incomodados ou com um certo desconforto e simplesmente este tipo de pacientes nem sequer vêm ao hospital e simplesmente param de consumir esta substância. Mas, no entanto, não é só o leite, nós temos vários outros
alergênios que nós podemos aqui mencionar. Temos o glúten, não é? Que agora já se começa a fazer sentir pacientes que têm uma certa intolerância ao glúten. Temos algum grupo de pacientes que têm intolerância aos cereais, não é? Portanto, estamos a falar de arroz, há pacientes que não podem comer arroz, e existe também o grupo de pacientes que é intolerante a alguns mariscos, por causa da composição do próprio marisco. Eles às vezes têm uma certa intolerância a um determinado grupo de mariscos. Existe também, com uma muito minoria, pacientes que têm intolerância também a algumas frutas, não é? Mas isto já são casos muito raros, são casos menos frequentes, não é? Então, de uma maneira geral, estes são os grandes grupos de alimentos que pode causar uma intolerância ou alergia. O melhor tratamento que existe é o indivíduo não consumir aquilo que lhe cause mal. Portanto, nós temos que ter um bom hábito de não insistir, principalmente as crianças, a comerem aquilo que elas não gostam, porque nós não sabemos efetivamente por que a criança não gosta deste tipo de alimento. Portanto, o primeiro grande passo nesta situação é eliminar o agente causador, que é o alergeno, que é o alimento, neste caso, e isto por si evita qualquer tipo de complicações. As alergias alimentares apresentam uma variedade de sintomas que podem envolver a pele, o sistema gastrointestinal, o sistema cardiovascular e o trato respiratório. Portanto, é importante excluir estes alimentos alergênicos do nosso cardápio, pois só assim teremos uma vida mais saudável. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí, pois isto é um até já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar de alergias alimentares. Vamos agora dar oportunidade aos nossos telespectadores para que também participem do nosso programa colocando dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Paula Stoy. Gostaria de saber se é possível desenvolver alergia alimentar na idade adulta. Olá. Respondendo à questão, realmente existem muitos ou alguns pacientes que nos apresentam com um diagnóstico já numa fase adulta. Isto acontece por quê? Porque isto é um distúrbio que é maioritariamente desconfortante e com sintomas muito sutis, o que faz com que os pacientes não procurem a unidade sanitária por queixas ligeiras e inespecíficas, mas não há dúvida que nos aparecem alguns sintomas, alguns pacientes, que com a apresentação deste distúrbio na idade adulta. No entanto, não há dúvida que o grupo etário que mais se aparece com este tipo de distúrbio é a idade infanto-juvenil, principalmente na idade infantil. Este é o grupo que mais nos aproxima-se a nós por qualquer distúrbio, por qualquer sintoma relacionado à intolerância alimentar. Olá, doutora. Chamo-me Érica. Eu gostaria de saber se as alergias afetam as crianças e os adultos da mesma forma. Com relação à forma da apresentação, em relação à idade, à faixa etária, nós temos que na idade pediátrica, que é na idade infantil, os sintomas são mais exuberantes, são mais notórios, são mais evidentes, não é? Por quê? Porque para a mesma alergia na criança, ela vai se manifestar com sintomas mais exuberantes. Vai ter mais dor abdominal, vai ter mais diarreia, pode ter até perda de peso. Às vezes tem alguns sintomas em que a criança apresenta-se com uma certa distensão abdominal, que quando nós já palpamos ou examinamos o paciente, vemos que o paciente tem mais gases, não é? Que é um dos transtornos que causa, não é? Um dos transtornos que o trato digestivo apresenta-se, não é?
Portanto, maioritariamente nós vamos encontrar a idade pediátrica com sintomas mais exuberantes em relação aos adultos. Olá, doutora. Meu nome é Násia. Gostaria de saber se as pessoas podem ter reações alérgicas através do ar. Pronto, para responder a esta questão, lembram-se que eu expliquei que existe intolerância e existe alergia. Maioritariamente, alguns indivíduos têm uma alergia, não é, ao meio ambiente, digamos que ao pólen, que é uma substância que encontram-se nas árvores e nas plantas, não é? Nas plantas em particular. Portanto, são indivíduos que, por estar exposto a este tipo de substância, podem sim reagir para um determinado tipo de alergia, como, por exemplo, as alterações cutâneas, podem apresentar-se com rinite, que é aquele sintoma que a pessoa, ao estar presente a este alergeno, eles expiram, podem tossir, podem se sentir congestionados. Portanto, estes são sintomas altos, do trato respiratório alto, mesmo ao nível do nariz e da cavidade da orofaringe. Portanto, neste grupo de pacientes podem sim apresentar-se com sintomas imediatos, não por contacto direto, não é? Mas a maioria dos pacientes que se apresentam por uma intolerância alimentar é uma condição que o paciente ou o indivíduo deve consumir a substância para desenvolver os sintomas. A seguir, aprenda a planear uma dieta de substituição para que não haja impacto nutricional. E quem vai nos orientar é o nutricionista Aleixo Luciano. Em termos de substituição dos alimentos que podem ser feitos, isto é, a priori também digo, aliás, é preciso a pessoa que tem esse problema dessas reações poder consultar a um dermatologista ou a um gastroenterologista ou mesmo até um endocrinologista para tentar se apurar de facto qual é o tipo de alergia que possui ou é alérgico em que exatamente ou em que alimento, ok? Porque existem indivíduos que podem ter, por exemplo, apresentar alergias por conta de consumo de alimentos, por exemplo, industrializados, pelo fato de uso dos aditivos alimentares excessivos dentro desses alimentos, podem ser até excessivos ou podem não, ok? Existem também situações em que o indivíduo apresenta uma alergia alimentar por conta do consumo, como dizia, do ovo, do leite, dos mariscos, ok? Agora, de forma específica, se estamos a falar, por exemplo, dos mariscos, até porque existem alguns que têm, sim, alergia a mariscos, mas dependendo do tipo de mariscos, ok? Isto é, se consome o peixe, por exemplo, não manifesta este problema. Mas se consome, por exemplo, um camarão, logo o organismo reage contra este alergeno presente. Agora, no caso do leite, por exemplo, do leite proveniente do animal, aí também o indivíduo pode fazer uma substituição, como, por exemplo, o leite de soja, ok? O leite de soja. Assim como também no caso de consumo, por exemplo, do amendoim. Do amendoim, necessariamente, há vezes que é recomendado com que o indivíduo consuma apenas o fruto interior, porque o amendoim ele é envolvido de uma casca, ok? Uma casca dura, ok? A posterior também envolve uma outra película, ok? Então, recomenda-se às vezes remover essa película, ok? E consumir o próprio grau por si só sem a película, porque disse que a película é que transmite, ou seja, é que mostra de facto a reação deste alergeno. Então, são essencialmente essas
essas opções que o indivíduo com uma alergia alimentar pode aderir. Tem sido muito difícil a gente perceber que o indivíduo é alérgico, ok? Mas para nós podermos ajudar para com que isso aconteça, parte desde criança, parte desde recém-nascido. Isto é, aquela prática que se recomenda com que as mães, na alimentação, por exemplo, na alimentação complementar, começar a introduzir um de cada alimento ou uma de cada fruta, é mesmo para poder se controlar esse aspecto relacionado com alergias, porque ela tem que ser capaz de identificar qual é o alimento que vai de acordo ou qual é o alimento que cria conforto para o seu bebê. Então, se tiver que pautar por misturar, por exemplo, dar mistura de alimentos logo nessa fase tenra, o que pode acontecer é que a mãe só vai ver o filho a ter respostas de reações que não percebe ou não entende de onde é que originam. Okay? Se é, por exemplo, ou se é a papaya, ou se é a laranja, ou se é a manga que está a dar, ou se é a farinha de milho que está a dar, que está a criar aquela... Ela não vai ter essa informação. Mas agora, se ela começa de forma gradual, paulatina, então no dia que vai dar aquele alimento que provavelmente cria alergia à sua criança ou ao seu bebê, logo vai perceber que não, dia anterior, para dia X, fui dando isto e não houve isto. Então, ontem dei isto e está a criar este. Então, aí ela logo já fica com uma pré-informação, com um pré-diagnóstico, posso assim dizer. Mas a posterior a isso tem que ir mesmo ter um diagnóstico apropriado, isto ao nível da unidade hospitalar, por um profissional, para de fato aferir-se que de fato, mais uma vez, tem este problema. E daí começar a o quê? Evitar, ok? Evitar aquele alimento que de facto foi possível diagnosticar de forma precisa que a criança ou o bebê manifesta alergia, ok? Se não tiver as outras opções, aí já pode se ver em questão de relação à quantidade, mas vai depender da recomendação que o profissional vai lhe dar. Sim, existe sim a diferença entre intolerância, alimentos que causam intolerância e outros que causam alergias. Isto é, na intolerância, por exemplo, temos a intolerância à lactose. Okay? Na intolerância à lactose significa que o indivíduo não produz a enzima responsável, que é a lactase, para poder digerir o açúcar do leite. Ok? Aí acontece uma alergia. Não tendo esta enzima para poder fazer esta atividade, o indivíduo significa que vai poder descartar, ok? Que culmina ali com uma diarreia, ok? Culmina ali com uma diarreia, enfim, ok? Agora, numa alergia, por exemplo, ao amendoim, o que acontece? O indivíduo, logo após o seu consumo, ele começa a ter situações de coceiras, ok? Começa a ter coceiras, isto é, começa a sentir como se os ouvidos ou tivessem posto algum, ou tivessem tapado, pode assim ser, ou como pode começar a ouvir como se fosse um ruído de qualquer coisa. Pode também começar a ter alguma inflamação a nível das vias nasais, a nível dos olhos, irritações, ok? Pode começar a ter inflamação também, um inchaço a nível dos lábios, coisas dessa natureza, ok? Mas após a toma do antialérgico, isto pode baixar. Agora, na intolerância não há uma possível negociação, ou seja, na intolerância, para poder conseguir consumir, por exemplo, o leite, tem que introduzir lá a enzima. As farmácias fornecem este tipo estas cápsulas com as enzimas e tudo, que o indivíduo pode introduzir, por exemplo, no leite e tomar. Então, aquela enzima que foi introduzida no leite, tomando, ela vai fazer lá o quê? A sua função, que é poder digerir aquele açúcar do leite, isto é, a enzima que chama-se a lactase. Agora, o açúcar do leite que se chama a lactose. Ok? Então, é nesta vertente.
Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a alergia alimentar. Eu espero que você, querido amigo telespectador, que está do outro lado do receptor e que sofre de alergia alimentar, tenha aprendido e que leve consigo todas as orientações deixadas neste programa para que tenha uma vida mais saudável. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.